vida e vida através do Espírito. Quero saudar os irmãos que nos assistem também através da transmissão ao vivo. Graça e paz também a vocês. Continuando o tema deste mês, retratos de família. Hoje o tema é: aqui quem manda sou eu. E quero meditar um pouquinho e observar o que Jesus nos traz no texto de Mateus capítulo 15, do versículo 1 ao 9. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Amém. Fecha os teus olhos. Pai, nesta hora rogamos que o teu Espírito abra a nossa mente, o nosso coração. Que o teu Espírito possa mexer na terra, prepará-la para receber a divina semente, a tua palavra. E que saímos daqui, Senhor, edificados, impactados, transformados, ó Deus, pela tua boa palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero abrir aqui esta preleção fazendo uma confissão. Eu não sei lidar direito com esse negócio de educar filhos, no meu caso, educar filhas, porque eu não recebi um manual. Você recebeu? Quantas situações que nós somos colocados que a gente fica, eu vou por aqui, eu vou por ali. E eu não quero trazer nesta noite receitas infalíveis de como exercer esta autoridade dentro do lar. Mesmo porque cada filho, se viesse um manual, nós temos um manual de princípios, né, que é a Bíblia, mas o manual para educar filhos, se viesse um manual, você aplica toda aquela instrução no primeiro filho, dá tudo certinho. Aí você fala: poxa, é fácil, só seguir o manual. Aí vem a Isabelle, vem a segunda, completamente diferente da Fernanda, e aquele manual já não encaixa mais no segundo filho, na minha segunda filha. Educação de filhos é complexo. Eu doutrinei a minha primeira filha assim: a gente compra as coisas, compra presente, amém, legal. Tem as datas certas para comprar os presentes. Às vezes eu ia sair lá para o supermercado e falar: filha, hoje o papai não vai comprar nada, tudo bem? Eu vou te levar, mas tudo bem? Tudo bem, pai. Ela chegava lá, andava comigo nos corredores e não ficava pedindo: pega, quero isso. Quando eu não falava nada, ela ia lá e: pai. Então saiu legalzinho. A segunda você pode falar que não tem jeito. Cada corredor é uma coisa que vem para... Depois chegar lá no caixa tem que ir tirando.
não tem receita. E quando eu escolhi esse texto para falar sobre a autoridade dos pais, ou sobre a educação de filhos, porque ele fala sobre isso também, eu o escolhi, na verdade, também porque ele está respondendo a uma questão que está implícita no texto. Isso aí já era para ter passado, não há receitas prontas. O que deve regular a vida? Na verdade, esse texto está trazendo isso. O que deve regular a vida humana? A tradição humana ou a palavra de Deus? Quando os fariseus, eu comecei falando das crianças, daqui a pouco eu chego aí, viu? Os adolescentes. Quando os fariseus arguíram Jesus, questionaram, perguntaram sobre essa questão dos discípulos não lavarem as suas mãos, na verdade isso não era uma lei, não era uma lei. Como o próprio texto diz, se você ler com atenção, o escriba aí está reclamando que eles quebraram a tradição dos anciãos, não era lei, isso era uma regulamentação dos escribas, era um adendo que eles colocaram na instrução do povo religiosa, e essa instrução acabou virando um costume e meio que uma lei, mas não era lei. Então Jesus rebate dizendo: o que deve regular a vida? A vossa tradição ou a palavra de Deus? E aí, trazendo para os nossos dias, o que deve regular a educação dos nossos filhos? Os códigos da moderna e da insuspeita psicologia ou a palavra de Deus? Eu digo insuspeita porque quando a psicologia fala, parece que todo mundo abaixa a cabeça. Queridos, este questionamento é importantíssimo hoje no que tange a educação de filhos, porque as coisas mudaram bastante. A sociedade mudou, as leis mudaram, a visão sobre a criança mudou. Eu diria que até mesmo o papel da criança dentro da família mudou. É muito simples. É fácil de nós entendermos isso. Quantos filhos as famílias tinham antigamente? 7, 8, 10, 12. Eu sou de uma família de 10. O que um filho pode reivindicar no meio de 7, 8, 10 ou 12 filhos? Que algo é dele? Que algo lhe pertence? Se até as roupas e sapatos ele usava dos mais velhos? Hoje não. Hoje, para caber na foto, eu estava vendo aqui, 3 filhas ou 3 filhos, quase que não coube na foto. Já é bastante. Então é normal os casais hoje terem um filho ou 2 filhos. E aí, toda a atenção, toda a energia, todo o investimento, todo o tempo gasto apenas com um filho, ou no máximo 2 filhos, muda tudo. É diferente. Por isso houve essa mudança. O papel da criança foi reconfigurado. Não é mais a criança que gira em torno dos pais e da família, mas é a família ou o casal que gira em torno da criança. É uma coisa muito comum. O casal tem filhos, fica não sei quantos meses sem vir à igreja. É muito comum hoje isso. É muito comum. Ficam vários meses, chega a ficar 2 meses, 60 dias, às vezes 90 dias, sem vir à igreja. Não, a criança não pode sair. O casal já não faz mais o que ele quer fazer, mas faz o que a criança quer. Ou o que é teoricamente mais prioritário para a criança. O pastor faz visitas. Às vezes eu faço visitas sozinho, na maioria das vezes. Sempre fiz, porque minha esposa sempre trabalhou, agora que não está trabalhando fora, né?
Mas às vezes eu vou com a família. Adivinha qual a primeira pergunta que as minhas filhas me fazem? Pai, tem criança? Não. Ah, então não quero ir. Quando que isso era uma realidade? Tempos atrás. Você já passou vergonha no corredor de um hipermercado? Queridos, em toda essa mudança de posição da criança dentro da família, entra também outros fatores subjetivos, como, por exemplo, as mães que hoje têm dupla jornada e passam o dia todo longe do seu filhinho amado. Ele fica na creche, na escolinha, e quando chega com aquela consciência pesada por ter abandonado o seu filhinho, ela faz tudo o que ele quer. E aí está instaurado a ditadura infantil. É ou não é? É ou não é? Ah, eu já fiquei 9 horas longe do meu filho, agora o mínimo que eu posso fazer é fazer todas as suas vontades. Mas isso está correto? Está correto os filhos comandarem os pais? Está correto o casal deixar de viver a sua rotina normal de adultos para ficarem refém de uma agenda infantil? Está correto crianças darem show ao vivo nos corredores dos hipermercados? Está correto pais entrarem em dívidas altas, mais do que o salário deles comporta, para dar aquele presente que o seu filho está ali todos os dias importunando para ganhar? Queridos, a sociedade não percebe, mas ela saiu de um extremo para outro extremo, de uma desvalorização completa, quase completa, de uma inobservação das necessidades infantis, para uma supervalorização da criança. E ainda há justificativas para isso. Afinal, a psicologia explica dizendo: olha, cuidado, a criança pode ter um trauma, ela vai levar isso para o resto da vida. A gente esquece que a gente educa muito mais na frustração da criança do que em fazer todas as suas vontades. E aí, como no texto bíblico, eu quero perguntar aos irmãos: vamos ficar com a tradição moderna, da supervalorização das crianças, ou vamos ficar com a palavra de Deus? E eu quero então explorar um pouquinho o texto bíblico a partir do versículo 4. Diz assim: porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa moda, da vossa tradição. Queridos, nesses 3 versículos, Jesus enaltece a posição do pai e da mãe, a posição que pai e mãe devem ocupar. Eu tenho procurado fugir daquele sermão tradicional de 3 pontos, mas hoje não vai dar. Hoje o texto está dizendo, eu vou ter que falar. 3 coisas que Jesus absolutamente não abre mão em relação à figura dos pais. Então, nesse sentido, você como pai, como mãe, e vocês como filhos, prestem bastante atenção. A primeira coisa que Jesus está dizendo aí é que pais e filhos ocupam posições diferentes. O texto diz: honra teu pai e a tua mãe. O que significa honrar? No Antigo Testamento, o verbo honrar significava ser pesado, ser importante. Ou seja, quando a Bíblia diz honra o teu pai,
ela está dizendo que o pai deve ser considerado, que o pai deve ter peso, que ele tem importância, que a mãe tem importância. O Novo Testamento, honra, tem a ver, o verbo honrar tem a ver com preço, com o valor de algo que pertence a si mesmo, ou seja, o pai e a mãe têm o valor em si mesmo, simplesmente por serem quem são, por ocuparem a posição que ocupam. Portanto, cabem aos filhos dar preço, dar valor, o valor que eles têm pelo simples fato de ser quem são. Então, queridos, com essa primeira palavra de Jesus, nós entendemos uma coisa muito básica: pais e filhos não são iguais. Pais e filhos não são iguais. Nem perante Deus, nem perante a sociedade. Eles ocupam posições diferentes. É como um técnico de futebol e como jogador de futebol. O técnico não pode entrar no jogo e jogar, assim como o jogador também não pode escalar o time. E também não pode jogar do jeito que ele quer jogar. Tem um esquema que precisa ser obedecido, tem uma tática. Faz parte de um time composto de 11 pessoas. E há uma hierarquia entre eles. Isto precisa ficar bem claro para nós que somos pais e para nós que somos também filhos. Vivemos dias em que os filhos querem ter os mesmos privilégios que os pais. Não dá, não pode, não está certo. O amor exigente, assim como o Narcóticos Anônimos, o Alcoólicos Anônimos, que é uma grande rede de apoio em todo o mundo, aos pais com filhos com problemas de drogas, eles batem firme nesse princípio. Eles dizem assim: os pais não necessitam ganhar quaisquer discussões para poder impor as suas decisões. Eles têm a responsabilidade por seus filhos, além da autoridade para decidir o que lhe é mais apropriado dentro dos limites impostos pela lei e pela tradição, e eu acrescentaria aqui pela palavra de Deus. Inclusive, eles defendem a ideia do amor exigente, que os pais devem e podem ter duplos critérios quanto ao próprio comportamento e ao comportamento dos seus filhos, principalmente naquelas coisas que se diz respeito a coisas de adultos, coisas próprias de adultos. Os pais são responsáveis por seus atos. Os filhos ainda não podem ser. Queridos, filhos e pais ocupam posições diferentes porque desempenham papéis diferentes. Os pais orientam e protegem os filhos. Esses, por sua vez, crescem e se desenvolvem. Os pais, devido à sua experiência adquirida, eles têm supostamente muito mais discernimento, melhor discernimento, maior discernimento do que os seus filhos. Os pais, portanto, devem tomar as decisões de como orientar e proteger os seus filhos de tudo aquilo que eles achem que venha a ser prejudicial ao crescimento e desenvolvimento deles. Os pais são guias, os pais são orientadores, legisladores. Os pais apontam o caminho, os pais impõem limites de conduta em forma de regras, de leis. Este é o papel do pai e da mãe. Pais e filhos não são iguais, professores e alunos não são iguais. Os pais precisam ser pais
para que os filhos sejam de fato filhos. E a gente vê hoje que os pais gostam de fazer uma média com os filhos. Hoje a minha filha mais nova falou assim: pai, você é mais legal que a mãe. Falei: não, filha, eu não sou mais legal. Poxa, justo hoje, dia das mães, ainda bem que a Egli não está aqui. Ela está lá atrás, não está ouvindo isso. Mas não é. Eu também não faço média. Não faço média. O que minha esposa fala não, eu falo não. O que ela fala sim, eu falo sim. O que eu falo não, ela fala não. O que eu falo sim, ela não tem como falar não. É notório que cada pai, cada mãe luta, investe tempo e dinheiro para o bem dos seus filhos. Por isso lá em Efésios 6, o apóstolo Paulo diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Por que é justo? Por que Paulo usa essa expressão é justo? É coerente, é sábio. Por quê? Porque os pais não estão brincando na posição de serem pais. É ou não é? É investimento, é suor, é luta, é preocupação, é trabalho, é dinheiro, é tempo investido. É todo um sacrifício em benefício do filho. Eles precisam saber disso. E nós também. Os nossos pais nos geraram, eles sofreram para dar o melhor para nós. Eles nos amaram. Já contei aqui, eu quando era criança, desde bebê tive asma, bronquite asmática. Quantas e quantas madrugadas geladas, e o frio que fazia mais de 40 anos atrás não é o mesmo que faz hoje não. Quando era criança, eu no meu primeiro ano de escola tinha geada. O campo ficava branco. Agora só lá no Rio Grande do Sul, aqui não tem mais geada. Quantas e quantas noites a minha mãe ficou 2, 3 horas comigo no colo de madrugada até o sol nascer, para que eu conseguisse puxar o ar, que era difícil de chegar. É justo, portanto, que cada filho honre o seu pai e a sua mãe. Quero dizer que para vocês aí que estão, vocês não seriam nada sem eles. Nada sem os nossos pais nós seríamos. Então anote aí, pais e filhos ocupam posições diferentes. Uma outra segunda coisa que Jesus fala aí, que é mais pesada, é a gravidade que tem o desrespeito para com os pais. Ele diz que Deus ordenou que quem maldisser a seu pai e a sua mãe seja punido de morte. No Antigo Testamento era apedrejado. O filho rebelde, ele era apedrejado. Punido de morte quem levantar a voz dizendo algo ofensivo ao pai ou à mãe. Isso nos indica o quê? Nos indica a gravidade do desrespeito com aqueles os quais o próprio Deus instituiu como autoridade sobre nós. Você, como cristão, tem coragem de maldizer a Deus? Você tem coragem de xingar a Deus de nome feio? E o que nós tiramos disso, queridos? Os pais, enquanto os filhos são crianças, eles são colocados como Deus. A mesma autoridade que Deus tem sobre nós adultos, os pais têm sobre as crianças. Depois que ele tomar o rumo da vida dele, ele vai responder para alguém que está acima dele, dos pais dele, que é Deus. Mas enquanto está debaixo da autoridade dos pais, os pais representam Deus na vida da criança.
Você concorda comigo que, de acordo com a gravidade do delito, a punição é maior? Por exemplo, se você se envolve numa briga aqui no centro da cidade e xinga, espero que isso nunca aconteça, porque se o teu coração é regenerado, não vai sair de uma fonte suja, de uma fonte renovada, sair água suja, né? Mas digamos, você vai preso, vai para a delegacia, faz um BO de... Como é que chama mesmo? Quando você xinga alguém? Ofensa, tem um nome. Se você brigar, esmurrar alguém, machucar, agredir alguém, a sua punição vai ser maior. E se você matar alguém, a sua punição vai ser maior ainda. Portanto, se a pena aqui, no caso, é pena de morte, então nós entendemos que perante Deus é inaceitável que se faça isso: xingar, maldizer, menosprezar os pais com desdém. Quantas vezes eu já vi crianças cuspirem, baterem nos pais, xingarem, e o máximo que os pais fizeram foram tentar acalmar o coitadinho. Portanto, quando nós não corrigimos os nossos filhos com rigor, e eu diria com pontualidade, naquilo que é inaceitável, nós estamos pecando tanto quanto eles. Pai, você que está aqui hoje, você que é pai de crianças pequenas, olhe bem para mim. A Bíblia está dizendo para você nesta noite, para mim que tenho crianças pequenas, é inaceitável que o teu filho erga a voz para você. Que ele te xingue, que ele te despreze, que ele menospreze. Ele não pode ficar sem uma correção instantânea, porque isto é grave. Provérbios nos orienta em vários textos, repreenda, corrija o teu filho, para que a alma dele não vá para o inferno, para que depois a gente vá visitá-lo em outros locais que nós não gostaríamos de estar. E aí, queridos, nós não podemos, nesse caso específico, seguir a lei dos homens, porque a lei dos homens diz, não, você não pode corrigir o teu filho, não pode dar uma palmada, não pode fazer nada. Vai ficar com a palavra de Deus que manda corrigir, e essa correção deve ser muito bem feita, não para ferir, não para machucar, mas deve ser feita. Então, Jesus nos alertou que pais e filhos ocupam posições diferentes e também nos alertou quanto à gravidade do desrespeito. Mas, queridos, há uma coisa muito sutil, eu queria trabalhar um pouquinho isso com os jovens que estão aqui, são engajados aqui no louvor, nas atividades da igreja. Jesus alertou bem pontualmente nesse texto o dever da assistência aos pais. O versículo 5 e 6 diz assim: mas vós dizeis, aí está falando para os filhos, e filhos também que já são casados, os pais estão velhos. Vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai e a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. O que Jesus está dizendo com essas palavras? Resumidamente, Jesus está dizendo que nem aquilo, preste atenção agora os filhos, que nem aquilo que você poderia oferecer ao Senhor como obra, como oferta monetária, como ministério, como dedicação na igreja, pode substituir, pode vir antes dos seus compromissos para com os seus
pais. Um dia eu me peguei neste erro. Eu era um jovem extremamente envolvido com a igreja. Tudo quanto era coisa da igreja eu estava no meio. Não é à toa que acabei me tornando pastor. E um dia o Espírito Santo falou ao meu coração: você está em débito com os teus pais, com os seus pais. Você serve a igreja, você serve as pessoas, você serve a quem precisar de você, mas você não está servindo os teus pais como deveria. Então, filhos, olhem para mim. Nada, absolutamente nada pode substituir, mesmo que seja coisas boas aqui da igreja, primeiramente o teu dever para com os teus pais. Porque senão, no afã de nós fazermos alguma coisa para Deus, nós estamos quebrando um mandamento. Jesus está dizendo assim: o dinheiro que eu ia dar assistência a vocês, eu vou dar na igreja, eu vou enviar para missões, eu vou comprar alguma coisa lá, o ministério lá da igreja está precisando, e eu vou comprar. Jesus está dizendo: você não pode fazer isso. Você precisa dar assistência primeiro lá em casa. Agora já estou falando para aqueles que são casados, cujos pais já estão mais velhos. Vocês precisam dar assistência primeiramente a eles. Primeiramente devem servi-los. Depois a igreja. Depois a igreja. E quando eles forem velhos, eles ainda serão prioridade para vocês. Se você viver a tua vida regaladamente e esquecer seus pais, se eu esquecer os meus pais e deixá-los viver na penúria, eu estarei caindo em pecado, você estará caindo em pecado. Nós estaremos invalidando a palavra de Deus, estaremos negando a fé, e como diz o apóstolo, nós nos tornaremos pior do que o incrédulo, como diz Paulo. Então, queridos, aqui um mandamento de Jesus, prioritário: dar assistência aos pais que for necessária, não abandoná-los, não esquecê-los, não deixá-los em segundo plano, porque a honra deve ser eterna enquanto eles existirem. Os filhos adultos não precisam obedecer os seus pais. Tem que ter uns adultos de 30, 40 anos que estão morando debaixo da casa dos pais, e aí deve também. Por que não? Está debaixo lá, está comendo feijão e arroz, deve também. Tem que seguir na cartilha ali. Mas depois, quando você sai, constitui família, você não deve obediência aos seus pais. Mas você deve honrá-los eternamente enquanto existirem. Isso a Bíblia nunca tira. É um mandamento. É um mandamento com promessa, inclusive. Este é o Evangelho, esta é a palavra de Deus, e não a tradição, e não a moda dos nossos dias. Então anote aí: pais e filhos ocupam posições diferentes. 2, existe a gravidade do desrespeito. E 3, o dever da assistência. Você, querido papai e querida mamãe, tem ocupado a posição que Deus lhe conferiu dentro do lar? Você não pode ser amiguinho do seu filho. Você não pode fazer média com os seus filhos. Você deve cumprir o seu papel de autoridade, dizer assim: aqui quem manda
sou eu. Quero agradecer aqui a nossa irmã, que escreveu a pastoral desse domingo, psicóloga clínica, Andréia. A psicologia, já que dá para usar também a nosso favor, psicologia explica que as crianças precisam muito de um referencial de autoridade. Me lembro aqui, vocês já devem ter ouvido da boca do pastor Messias. Ele nos contou uma história de que uma jovenzinha de 12 anos disse aos pais: pais, hoje eu vou sair com meu namorado. E os pais falaram: tudo bem, filha. E aí a menina foi tomar banho, se pintar lá, se ajeitar e saiu. Tchau, pai, tchau, mãe, tchau, filha. Daqui a pouco eles ouvem um choro. Nossa, o que aconteceu? É a nossa filha, ela está chorando. Estava lá na porta, fora da porta, na saída da casa. O que aconteceu, filha? O namorado deu bolo? Não vai vir? Vocês brigaram? Não. É que vocês nunca dizem não.